Bom, então a nossa vida ainda é predominantemente de instinto, a gente tem baixo senso moral, né? Obviamente isso não é geral, mas de uma forma majoritária, a mediocridade, a baixeza moral está pelo país todo. Em alguns lugares as pessoas tendem à sensualidade, sexualidade, outros à violência, ao egoísmo. Digamos, a baixeza moral se expressa de várias maneiras, não exatamente igual, né? Dependendo do continente, da situação, as características ainda inferiores se expressam de várias maneiras diferentes, né? Temos já certa inteligência, mas a própria saber e inteligência são limitados pela espiritualidade. Por quê? Porque toda vez que a gente descobre alguma coisa extraordinária, geralmente a gente faz uma miséria. Você descobre a pólvora e vai usar aquilo para fazer um artefato de guerra. Depois você vai descobrir que a pólvora pode ser usada na construção, em outros elementos. Você inventa o avião, daqui a pouco está lá o avião na guerra. Você domina o átomo, você quer fazer uma bomba. Depois você descobre que você pode usar a energia atômica para produzir eletricidade, para produzir aparelhos para hospitais. Mas o ser humano, quando ele descobre alguma coisa, em geral, no primeiro momento ele usa de forma equivocada, pelo egoísmo, pela ignorância. Sempre a vontade de dominar, a vontade do poder, do dinheiro, etc. e tal, faz. Então a espiritualidade, inclusive, limita o nosso conhecimento, porque se a gente adquirisse mais, a gente já tinha saído daqui, chegado no outro planeta e feito uma miséria, ou em outro lugar qualquer. Então, nós temos nossos limites. Sensibilidade e beleza, a gente já aprecia uma obra de arte, uma música agradável, uma peça de teatro, uma pintura, uma escultura. A gente já tem um certo. Mas no meio disso tem gente que gosta de grosseria, de baile funk, etc. Ou seja, a gente ainda está lá e cá, né? Ou seja, nosso planeta hoje é caracterizado por espíritos imperfeitos. O mundo de regeneração é o ponto do meio. O espírito Hamed, em uma de suas obras, ele diz que a gente não pode hoje buscar a questão celestial, a gente não está apto para isso. A gente deve buscar o ponto do meio, nem ir lá para o ponto inferior, nem tentar. É tentar estabelecer um equilíbrio. Como é que seria isso? Um equilíbrio entre o que é material e o que é espiritual. Eu preciso viver na matéria, eu tenho que comer, almoçar, jantar, eu tenho contas a pagar, eu preciso cuidar das coisas da matéria, eu preciso ter o que vestir, mas eu preciso dar atenção, entender que eu estou encarnado para garantir a evolução do espírito. Então eu tenho que dar atenção à coisa do espírito, mesmo sendo obrigações materiais. Então tem que ter um equilíbrio. Tem gente que não quer saber de nada do que é espiritual. Trabalha o tempo todo para ganhar dinheiro, se divertir, passear, comprar. Tem um que é dois, que é dois, que é quatro. E viajar. Não quer saber de nada espiritual. Isso não é compatível com o mundo de regeneração. Esse perfil não se enquadra. Tem que haver um equilíbrio entre instintos, sensações, sentimentos. Tem que haver mais respeito nas relações humanas, das pessoas umas para com as outras. Nas famílias, nas vizinhanças, nos ambientes de trabalho, em qualquer outro ambiente social onde as pessoas na escola, né? Na igreja. O senso moral tem que ser razoável. A gente tem que ter nem lá nem cá. Tem certas coisas que são inadmissíveis. Inadmissíveis. E a gente está consumindo todo o lixo que a mídia, a televisão oferece para nós o tempo todo. Bom, no mundo de regeneração, vai ser facultado a nós maior acesso à informação, à tecnologia, até para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que depredar ou predar tanto o planeta.
com outros tipos de tecnologia, a gente pode se alimentar, viver sem destruir tanto como a gente ainda faz hoje. E, obviamente, no mundo de regeneração, haverá mais sensibilidade, mais atenção à beleza, não a beleza como as pessoas que vão para a academia para fazer um exercício específico para aumentar o glúteo. Isso não é beleza. Isso é um padrão insano. Beleza que a gente diz é uma beleza estética, sim, mas uma beleza de comportamento. Às vezes a gente vê uma pessoa linda fisicamente que tem um comportamento muito feio, doloroso. Então, a beleza, eu até posso contar, uma vez eu fui apresentado a uma pessoa no ambiente de trabalho, quando o primeiro impacto que eu tive, a pessoa era muito feia. Mas ela era muito feia, eu cheguei a ter um impacto assim. Depois de 5 minutos, eu não notei mais a feiura dela. Ela era tão simpática, tão inteligente, tão competente, que eu nunca mais percebi a feiura dela. Eu me encontrava com ela regularmente, essa pessoa. Era muito agradável estar com ela. Agora, se você olhasse para ela, diretamente olhasse para o rosto dela, ela era horrorosa, uma pessoa horrorosa. Mas que simpatia, que capacidade, que inteligência, que competência. Era muito bom, era muito agradável estar com aquela pessoa. Então, a gente precisa entender isso. E, obviamente, no mundo de regeneração, como eu disse, haverá um mix entre espíritos imperfeitos e espíritos bons que estão nascendo, já estão vindo levas e levas de vários planetas para nos ajudar. Acho até que tenho até uma referência aí do Divaldo, de que alguns espíritos, eles vêm, né? Lembra aquela história do início que eu estava falando? Que o espírito vem com a sua parte fluídica e aqui ele vai formar um perispírito para encarnar aqui. Esses estão tendo que fazer isso. Só que eles têm estruturas mais evoluídas que a nossa. E aí, quando ele entra em contato com o DNA, quer dizer, o espermatozoide do pai, em contato com o óvulo da mãe, fecunda. Só que ele tem, o espírito que está vindo de fora, ele tem uma estrutura mais complexa, que não está contida no DNA do pai nem da mãe. Então, tem até casos de autismo, para alterar pouco a pouco o nosso DNA, para melhorar a qualidade da nossa raça. E eles estão em missão, até em sofrimento alguns, de virem de lugares mais evoluídos, nascer aqui para melhorar a nossa espécie. Tá? Então, tem toda uma técnica aí a ser estudada e compreendida. O Divaldo tem uma palestra a respeito disso. Bom, obviamente, tem os mundos felizes, como Júpiter, onde lá a vida espiritual é em total predomínio, ela é muito pouco material. A infância ela é mínima, aqui a infância é grande porque tem que bloquear a nossa memória, porque senão a gente não conseguiria viver uns com os outros. Se a gente se lembrasse que matou um ao outro, que se desentendeu já em 7 vidas seguidas, que a gente se machucou uns aos outros. Lá em Júpiter todos são bons, então não precisa bloquear a memória. Então a vida material e espiritual estão em intensa relação, é uma questão de dimensões e todos já têm sentidos mais elaborados, todos já têm uma mediunidade superior, capacidades telepáticas e uma série de outras coisas que hoje a gente não controla, nem tem, nem domina. Então, é outro caso. Muito bem. Isso ainda é um ponto daqui lá na frente. E, finalmente, os mundos celestiais. O que a gente entende disso tudo? A condição moral influencia diretamente no estado vibratório do espírito. E por razões científicas, de acordo com as próprias leis divinas, que estão refletidas na estrutura do ser, na estrutura íntima, no perispírito, tá? E do próprio universo, a estrutura de cada um é o elemento determinante para definir onde cada um de nós pode existir. Por isso Jesus diz, daí não saireis até houverdes pago o último ceitil. Daí de onde? De um mundo desse tipo.
enquanto você vibrar nessa frequência, esse é o teu lugar, você não tem outro. A condição moral é uma simples questão de compatibilidade vibratória. Então, quem quer viver em mundos melhores, vibre mais, ame mais, ceda mais, controla o egoísmo, controla a ignorância, controla a sensualidade, etc. É simples assim, né? Por quê? Porque no primeiro mundo, o mundo primitivo, a moral é ausente, mas no segundo, é o nosso baixo senso moral. No outro, o senso moral tem que ser mediano, razoável. E assim, alto senso moral e depois uma moral absoluta. Isso tudo está relacionado com as frequências, porque baixa moralidade, baixa frequência. Média moralidade, média frequência. Não tem mágica. Isso não é religioso, pessoal, isso é científico. É entender a nossa estrutura, que não tem nada de religiosa. A doutrina dos espíritos veio para isso, para informar a respeito disso. Bom, Jesus deu a dica, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então aqui Jesus definiu a característica daqueles que poderão permanecer neste planeta, mundo de regeneração. São aqueles que têm maior tendência ao bem, ao entendimento, à compreensão, à boa convivência com seus semelhantes, sejam eles parentes próximos, sejam estranhos. Os mansos e pacíficos ou pacificadores possuirão a terra. Está lá nas bem-aventuranças. Então, hoje nós somos os aflitos, bem-aventurados aflitos, que estamos tendo oportunidade, através das nossas aflições, de trabalhar as nossas imperfeições e promover entendimento com as pessoas com as quais a gente não ainda conseguiu se entender. Então, a aflição é exatamente a oportunidade para o entendimento, para o progresso, para se livrar do problema. Quem não aproveitar, vai continuar com o problema. E aí não se caracteriza para permanecer no planeta. Bom, eu forneci uma bibliografia. A partir daqui, nós vamos falar coisas que estão na Gênesis, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, no Céu e Inferno, obras póstumas. Todo o material está citado naquelas slides que eu mandei. Bom, a gente já entendeu, né, que a nossa civilização tem algumas pessoas aqui mais idosas, como eu, né, que a gente sabe como era uma tecnologia nos anos 50 e como ela era no ano 2000. Houve um progresso, a ciência fez uma evolução extraordinária, né? Então, apesar das limitações, cientificamente, tecnologicamente, o planeta avançou. Mas não houve, em contrapartida, proporcional, uma evolução moral. Até pelo contrário, os valores até se degradaram consideravelmente, né? Então, aquelas duas asas que levam o espírito a ascender, né, de um lado a moral, de outro lado a sabedoria, o pássaro está com uma asa, é que nem o cara que vai na academia, mas faz exercício só com um dos braços. Ele fica com um muque enorme aqui, o outro braço atrofiado. E como espírito nós estamos assim. Nós temos uma asa do conhecimento pujante, forte, e a asa da moralidade raquítica. E aí, com uma asa só, o pássaro faz assim, roda, mas não sobe. E essa é a situação da humanidade. De uma forma muito simples, é isso, né? E isso é um vínculo que as pessoas não entenderam, né? E nem os espíritas, tá? Que entenderam isso. O Livro dos Espíritos dedica mais de 30% do seu conteúdo às leis morais. São 300 e poucas perguntas. O livro tem 1019. Então, as pessoas eu vejo aí palestrantes, pessoas em várias casas espíritas falando coisas
que são totalmente contrárias ao que está escrito no Livro dos Espíritos, fazendo palestra dentro de casa espírita, propondo coisas que simplesmente sabe, não há o que discutir sobre o aborto. Não há o que discutir sobre o aborto. Só tem uma opção no Livro dos Espíritos. Só é permitido o aborto, em último caso, se a vida da mãe estiver em grande risco. Preserve-se o espírito que já está encarnado. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. Agora, a pessoa quer ser sexualmente responsável. Acordou de manhã, 2 dias depois, descobriu que está grávida e acha que a solução é matar alguém? Matar um inocente, um indefeso? Porque a pessoa é irresponsável? Então, nós estamos, vivendo isso, Eu já falei, aquele material tem farta explicação sobre a evolução do perispírito, Eu já falei um pouco sobre isso aqui, Ele diz, do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Daí resulta os elementos constitutivos do perispírito variam conforme os mundos. Então, é natural que seres de outros planetas tenham um aspecto diferente do nosso, porque talvez os elementos que existam lá não sejam os mesmos que tem aqui. E aí nós vamos ficar discutindo estética, padrão de beleza. Eu sou mais bonito, nós somos mais bonitos. Às vezes eles se acham lindos lá, dentro da estrutura que aquele planeta oferece, e a gente, mesma coisa, Kardec diz, emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Está lá na Gênesis, capítulo 14, item 8. Bom, eu vou pular, No Livro dos Médiuns, no capítulo 4, ele diz assim, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado de cada mundo. Mas em cada mundo varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque se qualquer uma de vocês, ou todas vocês, são mais sensíveis que eu, com certeza o meu perispírito é mais denso que o de vocês. Nos espíritos moralmente mais adiantados, ele é mais sutil. E ele vai se aproximando dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, está mais próximo da matéria, ele é mais denso. Outra coisa, que a gente leu, nós que lemos, voltei, a história lá do irmão Jacó, Frederico Figner, acabamos de ler. No Céu e Inferno, nós ainda vamos chegar lá, tem uma mensagem de um espírito chamada Clara, que não é a Clara de Assis, era um espírito até atrasado. Essa Clara não tinha nada de clareza. Tá? Então, ela estava totalmente apagada. E aí ele fala assim, Kardec, por sua natureza, possui o perispírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-la. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. E por isso que muitos espíritos, ao desencarnar, fala está escuro, porque ele não tem luz própria. Se ele tiver, ele irradia a luz em volta dele. Ele se sente no escuro porque ele não tem luz, a luz dele está bloqueada pelas suas próprias imperfeições morais. Tá? Assim sendo, o espírito é o seu próprio farol e verá proporcionalmente a luz que produz. Do que resulta que os espíritos que não a produzem se acham na obscuridade.
Palavras de Kardec na obra O Céu e o Inferno. Muito bem. E qual o elemento que mais, já que estamos falando de evolução, qual o elemento que mais tem dificultado a nossa evolução em termos integrais, né? Impedindo, talvez a gente já pudesse estar num mundo mais adiantado. Boa parte de nós, ou alguns de nós. Por que a gente não chegou lá? Por que a gente ainda está aqui vivenciando tantos dramas e dificuldades? Egoísmo. E o egoísmo, como eu disse, está associado ao instinto ego. O ego é assim, eu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo, 15º, eu só quero saber de mim. Quem vem depois vem lá em 16º, se eu tiver de boa vontade, senão ele vai ficar em 20º. As pessoas são egoístas. O egoísmo está intimamente, intrinsecamente ligado ao instinto. Instinto é coisa de animal. Nós temos que agir por razão, por lógica. E a lógica nos diz que somos irmãos. E não podemos mais agir desta forma. Precisa haver uma ação fraterna. O que é amar ao próximo como a si mesmo? É eu me respeito e respeito ao outro. O que eu quero para mim, eu quero para todos. O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Essa é a lógica. Agora, quando nós estamos na matéria, a individualidade está obscurecida, mas a personalidade está aqui. E a personalidade está sempre querendo estar em evidência. Qualquer coisa, eu fui humilhado, eu fui desconsiderado. A personalidade. A personalidade é o ego. O ego está relacionado ele provoca o egoísmo. Quando eu quero ser maior que os outros, com certeza eu vou agir com falta de respeito, desprezo, menosprezo, arbitrariedade, privilégio. É assim que funciona. O egoísmo. Tem uma passagem do Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11. Capítulo 11, item 11. É o próprio Emmanuel participando lá da codificação, que ele diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral impede, obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia. E aí ele diz, né, que ele é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, maior obstáculo à felicidade dos homens. Se nós não combatermos o egoísmo dentro de nós, dificilmente a gente consegue melhorar a nossa condição. Livro dos Espíritos, questão 913. Entre os vícios, qual podemos considerar mais radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Então, e ainda diz assim lá no final: além de provocar todos os males, ele neutraliza todas as outras qualidades. Forte isso. Nenhuma tentativa de reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. É bom lembrar, Livro dos Espíritos, questão 919, 919A. Qual o meio mais eficaz para progredir? Conhece-te a ti mesmo. E aí vem o Santo Agostinho e explica como fazer o exame de consciência. Então, é isso. E quando a gente fala de egoísmo, para a gente fechar, não continuar, o egoísmo, se vocês pegarem qualquer cor, por exemplo, pegar o azul, tá? Como está aí na apresentação. Tem uma faixa assim, tem um degradê de cores. Se você pegar o azul, quando você olha no claro, no início ele é quase branco.
O azul claro, ele é tão claro que ele é quase branco. Aí ele vai ficando um azul celeste, depois um azul mais forte. Aqui no final, o azul é quase preto. Então, o egoísmo, ele é assim, a pessoa fala assim, eu não sou egoísta. Tem pessoas que são capazes de pegar tudo que tem no bolso e dar para os outros. Mas não cede o seu lugar de jeito nenhum. Então o egoísmo ele tem várias nuances e características. Cada um tem que examinar como ele atua dentro de si. E só o autoconhecimento é que vai levar o indivíduo a perceber o quanto e como age com o egoísmo em certos momentos. Bom, estamos fechando. Alguém quer dizer alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu não ia ler aquilo tudo porque a gente ia precisar de um seminário, um sábado inteiro para colocar aquilo em discussão. Mas alguém quer comentar? Ou seja, essa jornada depende do trabalho íntimo de cada um, né? Que é bem diferente daquela ideia inicial que Deus acorda de bom humor e faz um anjo. Não vai acontecer isso. O anjo será feito, cada um de nós é um anjo em potencial, a ser construído pelo seu próprio esforço, vontade, progresso, conhecimento, trabalho. Né? Quem se esforçar mais, daqui a pouquinho já está voando. Quem se esforçar menos, vai continuar se arrastando no chão. É assim que funciona. É isso. Querem dizer alguma coisa aí? Então vamos concluir desejando a todos muita paz, né? E depois leia o material. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda depois para mim, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Até amanhã, gente. O nosso grupinho de estudo aí. Até amanhã, pessoal. Tchau.